Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou o escritor Caio Camargo, sou escritor, professor e tradutor e estou aqui a convite para o evento Encontros com Arte promovido pelo Museu Felícia Larna e Auditório Cláudio Santoro, aí da cidade de Campos do Jordão. É uma grande satisfação gravar este vídeo para comentar um pouco com vocês sobre o meu trabalho com a escrita, o processo criativo e tudo que se constrói nessa carreira comemorada aí em 25 de julho. É, Antes, né, seria legal eu comentar um pouco da minha formação. Eu sou formado em letras, eu venho de uma graduação em letras pela Unesp da cidade de Araraquara, no interior de São Paulo. E ao longo da minha graduação eu estudei grego antigo, eu fiz uma habilitação em grego antigo, que foi a língua que eu optei por seguir na minha carreira como pesquisador. E fiz um mestrado em linguística lá também na Unesp, em grego antigo, linguística aplicada ao grego antigo. E tive a oportunidade de fazer um doutorado na cidade de Hong Kong, na China, em linguística computacional também aplicada ao grego antigo. Depois que eu retornei ao Brasil, eu fiz um pós-doutorado e aí comecei um trabalho de pesquisa novo, trabalhando com o grego antigo e com Libras, língua brasileira de sinais, que é hoje a área em que eu atuo como professor e tradutor nessas duas línguas. E paralelamente a esse trabalho como professor e tradutor, eu sempre alimentei esse sonho de ser escritor. Eu sempre tive muita vontade, a minha paixão mesmo lá da infância veio em compor histórias para jogos eletrônicos, jogos de videogame mesmo. Eu era um apaixonado por videogame, eu ainda gosto, não consigo jogar mais como antes, até acho que a sensação da infância ela acaba sendo diluída aí com as primaveras que se passam, mas eu sempre gostei muito de criar história. E eu, às vezes, lamentava quando os jogos acabavam. Eu não queria que aquela história acabasse, né? E, às vezes, eu tinha um hábito de criar histórias... o que hoje seria chamado de spin-off, né? Ou depois que virou fanfic, né? Mas eu costumava criar histórias em cima daquelas de que eu gostava muito, assim. Então, jogos de RPG, como Final Fantasy, jogos como Resident Evil, Chrono Trigger, enfim. Foram jogos que alimentaram muito a minha imaginação e esse meu desejo por escrever histórias. E por essa razão também muito apaixonado por cinema, por leitura, né? Eu vinha já de uma família com uma tradição muito grande em leitura, então mitologia, eu li muita mitologia grega, nórdica, eu li a coleção inteira do Monteiro Lobato que meus avós tinham, Malbataan também fez parte muito dessa minha infância, gibis do Maurício de Souza com a Turma da Mônica, e aos poucos eu fui alimentando, né, essa personalidade de leitor e decidi então me aventurar na escrita com uma história bastante adolescente. Assim, eu tinha em torno de 16 anos, hoje eu tenho 34, que contava aí uma aventura com guerreiros, bem fantasiosa mesmo, com um universo criado por mim, bem pautado naquela coisa do RPG e da forte influência na época da estreia do Senhor dos Anéis no cinema. E eu acabei escrevendo 3 livros, fiz uma trilogia, mas que eu deixei guardadinha, acabei não dando sequência, não mostrei mais nada. E só depois, anos mais tarde, no mestrado, enquanto eu fazia mestrado, eu lancei o meu primeiro romance, que se chama Lembranças de uma Savana, que foi um livro que eu escrevi durante os 2 anos do mestrado, sobre uma jornada de um professor universitário na África, no Sudão, mais especificamente, que acaba perseguido ali por um conflito civil muito forte no país. E foi com esse livro que eu inaugurei, então, esse sonho de querer investir nessa carreira. Já ciente das dificuldades, né, de ser escritor num mundo em que o audiovisual compete demais, né, como entretenimento, num país que não tem uma tradição de leitura como outros países, embora tenha melhorado bastante, e a dificuldade que é viver com arte, né, que a gente sabe, mas por isso a minha formação, trabalhando como professor, como tradutor, eu fui caminhando junto. E um grande marco da minha produção foi também que eu decidi, e aí eu me tornei o escritor da editora Jostre, que é de São Paulo e no Rio de Janeiro,
eu me tornei então um escritor aí voltado para alguns temas sociais e também temas de minorias. E lancei em 2014 o Quando o Sol Não Se Põe, que é um romance LGBT QIA+, que fala sobre um adolescente chamado Marius, que conhece, na mudança para uma cidade nova, um outro adolescente, Dimitri, e acaba aí desenvolvendo um romance homoafetivo. Esse livro representa muito um momento importante da minha carreira, porque foi aí que eu comecei a construir a minha identidade como escritor, estabelecer os temas, o ritmo da narrativa, o meu estilo, porque até então eu sempre trabalhei com romance, prosa e crônicas. Né? E o caminho como escritor é um processo de amadurecimento, como todas as carreiras. Né? Um professor com 10, 15, 20 anos de sala de aula, ele tem ferramentas, né, uma maturidade muito maior do que um recém-formado. E isso também acontece na escrita. Você vai lapidando aquela sua linguagem, os temas, a maneira de trazê-lo, de abordá-lo. E também, por ter uma formação em letras, eu sempre construí um diálogo o tempo todo com o que eu aprendi nos cursos de literatura, nas disciplinas de literatura. Então, as minhas influências, né, autores que eu admirava, tudo isso foi construindo esse meu caminho. E em 2018 eu dei início a uma série literária com a editora Jostre, com as obras que se seguem. Né? Haskell foi o volume número 1, seguido pelo volume número 2, que é Herschel, seguido pelo volume número 3, que é Pamela, e o volume número 4, recém-lançado, que é Rafael. É o penúltimo dessa série, que conta com 5 volumes, o último ainda vai sair, que tratam do tema da eutanásia como temática central, mas eu optei em fragmentar toda uma história em 5 partes. São 4 narrativas independentes que se juntam numa quinta parte, todas elas aí ligadas por esse crime de eutanásia. E, independentemente aí, em cada livro, eu trabalho temas como racismo, homofobia, violência doméstica, radicalismos religiosos e outros temas também bem comuns aí nos nossos últimos tempos. Né? Então, a minha carreira como escritor, ela nasceu de um sonho, de um desejo de escrever jogos. E hoje, né, como é que se define esse trabalho do escritor? Né? É muito comum as pessoas acharem que todas as histórias que a gente cria são histórias que nós vivemos. Né? Ah, mas quem é você nessa história? Mas de onde saiu essa inspiração? É claro que a nossa experiência de vida pode trazer uma certa influência no sentido de você ter algumas chamas, algumas ideias, mas o desenvolvimento dessas ideias passa por um trabalho de sentar, pensar, planejar, reescrever, revisar, né? Então não é uma coisa que brota, né? Eu vou me sentar ali porque é um lugar bonito e dali vai nascer um livro, né? Não é algo tão rápido assim. É bem um trabalho, pelo menos no meu trabalho, eu posso até ter uma agilidade para escrever, ou posso ter uma capacidade criativa bem assim aguçada de olhar e pensar, ou ter ideias que passam de maneira rápida assim, mas na hora de sentar e escrever é todo um trabalho de composição, de elaboração importante e detalhado que deve ser feito. Né? O trabalho do escritor, eu sempre hoje entendo isso como uma experiência de mão dupla. Então, toda a sensação que eu tenho, toda aquela sinestesia que me ocorre quando compondo um livro, essas mesmas sensações devem chegar ao meu leitor. Então, tudo aquilo que eu senti escrevendo, o leitor deve sentir lendo. Esse é sempre o meu horizonte nesse trabalho. Atualmente eu venho trabalhando, continuo trabalhando no último volume dessa série, trabalho também numa graphic novel para lançar no final do ano e trabalho na revisão de alguns roteiros. Haskell está sendo roteirizado para virar uma série de televisão e o Quando o Sol Não Se Põe para virar um musical numa companhia de teatro de São Paulo, então eu venho revisando os trabalhos dos produtores.
essa transposição de mídias, né? Então sair das páginas e agora nós vamos para o audiovisual ou para o musical, né? O visual. Esse trabalho de adaptação, tudo isso envolve, né, muito empenho, envolve muita dedicação e não algo que simplesmente brota. Sempre há uma discussão muito legal sobre dom, aptidão, né? Em que muitas pessoas não gostam, falam assim, mas você fala que a pessoa tem o dom, então quer dizer que você está te diminuindo, né, o trabalho dela como artista, o empenho e tal. Eu acredito que haja afinidades. Né? Então você pode ter afinidade, por exemplo, com o estudo de uma língua estrangeira, com música, com engenharia, com medicina. Existe uma afinidade, uma predisposição. Mas a partir daí, por mais genial que seja um atleta medalhista de ouro olímpico numa competição, ele precisa praticar, ele precisa treinar, ele precisa entender as dificuldades, os bloqueios, vencer, superar essas adversidades. Transpondo isso para o trabalho da escrita, é escolher, né, os caminhos que eu vou seguir. Então, qual o foco narrativo, qual o vocabulário, qual o tema, né, os caminhos que esses personagens vão seguir. Então, tudo isso é um trabalho bastante legal da nossa carreira e, às vezes, por muitas vezes, difícil. Se você comparar os livros, desde Lembrança de uma Savana de 2012 até o Rafael, que é agora de 2021, há mudanças que eu promovi de maneira consciente mesmo. Eu quero partir para um novo tipo de narrador, eu quero partir para um novo estilo literário, eu quero desenvolver a narrativa de maneira diferente, né? Então, é esse o trabalho que a gente constrói na escrita. O que significa ser escritor, né? Ser escritor é alguém que tem a vontade de contar uma história, ou qualquer que seja, né, o gênero, para outra pessoa. E saber também o gênero com o qual você se identifica mais é muito importante. Poesia, né, ou escrever poemas com tantas pessoas brilhantes, eu achei mais coerente eu ser um leitor de poesias, né, ao invés de compor uma. Porque saber também a nossa área de atuação é muito importante. Né? Nem todo escritor consegue abarcar vários gêneros ou tanta diversidade de gêneros. Né? Então, o teatro, a poesia, a prosa, enfim. Você tem que também saber qual que deve ser essa sua área de atuação na escrita. Então esse foi o meu trabalho criado e composto até aqui. Nesse dia do escritor eu celebro esse caminho que eu decidi seguir. É uma satisfação muito grande você ver uma história diagramada, editada e pessoas lendo e comentando. Por mais difícil que seja uma carreira pautada na arte, era o que eu sabia ou me via fazendo, então eu decidi desbravar. E para quem se formou em letras, né, virou professor, para quem fez grego antigo de habilitação, era mais um desafio, né, mercadológico, um desafio aí profissional, tornar-se escritor. Então eu fico muito satisfeito com esse convite de expor um pouco desse trabalho e dessa atuação. Eu desejo a todos aqueles que queiram entrar nessa área que alimentem essa chama, né, que alimentem esse sentimento, que escrevam, né, produzam e tragam histórias, porque sempre há espaço para boas histórias. E aqueles que talvez não se reconheçam como escritores, que possam sempre ajudar nosso trabalho como leitores. A leitura tem um papel muito importante na nossa formação individual e também depois coletiva. Porque quando a gente está organizado aí de maneira mais pessoal e particular, a gente transforma o coletivo numa convivência muito melhor e muito mais harmônica. Né? Então, muito obrigado pelo convite. Eu espero que vocês tenham gostado dessa mensagem e até a próxima ocasião em que a gente possa estar juntos. Ok? Tchau. Beijo.